Bem-vindas, bem-vindos ao Falando com o Coração com Débora Tessler, o podcast que é um convite. Um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades à tona e nos conectarmos naquele lugar bem mais profundo, o do coração. Essa é uma temporada sobre desconfortos. O desconforto que antecede a superação, porque não tem como se superar se a gente não passa por um processo. E a minha convidada desse episódio é a doutora Bruna Rimmer, oftalmologista e especialista em plástica ocular. Bem-vinda. Obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bruna, eu tô super feliz que tu tá aqui, que esse encontro aconteceu, né? A gente já se conhece há anos, né? Assim, de saber quem somos e amigos em comum. E quando eu pensei nessa temporada, né, nos desconfortos que antecedem a superação, eu achei muito interessante ter alguém com a tua especialidade. E eu vou puxar um gancho para a gente começar a nossa conversa, que sempre me intrigou, porque eu sou da área de comunicação. E eu sou empreendedora. E eu recentemente fiz uma temporada sobre empreendedorismo feminino, que os médicos também são empreendedores. E essa é uma conversa que a gente teve, né, nos bastidores, assim, tu chegou a me comentar, né, ninguém se dá conta disso, mas a gente também está empreendendo. E como atualmente precisa de comunicação, de penso estratégico nessa era de redes sociais, né? E eu imagino o desconforto que deve ser para alguém que cursou medicina, gente, porque assim, não é rapidinho, é uma vida investida para se formar, para se especializar, para achar o seu lugar, e aí ter que olhar para todo esse universo que é totalmente diferente, né. Me conta um pouco. Enquanto tu falava, é exatamente isso. Na verdade, a gente faz um caminho longo, que é a medicina, né. Ontem mesmo uma paciente disse: "Mas tão jovem, tu já opera?" Eu digo: "É, e foi um longo trajeto, porque são 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia, no meu caso mais 2 de oculoplástica, então é longo até tu conseguir começar a realmente entrar no mercado de trabalho, né, e começar a trabalhar. E durante todo o curso de medicina, a gente aprende de tudo, mas a gente não fala sobre como cobrar, como passar valores, faturamento, folha de funcionários, marketing, estratégias, nada disso passa pela faculdade nem pela residência, né. Então a verdade é que a gente se forma, a gente sabe, eh, atuar na especialidade, mas a vida real de pagar boleto no final do mês, a gente vai aprendendo na prática. E isso realmente é uma coisa super importante, assim, de falar, porque talvez isso devesse ser revisto. Eu até, assim, fiz faculdade há um tempo atrás, eu não sei se hoje em dia as coisas são diferentes, né. Mas, assim, hoje em dia a minha atuação é exclusivamente no consultório e em cirurgias, então a minha vida é uma vida privada, né, eu não trabalho em nenhum lugar público, hospital público. Então, sim, eu sou médica, mas a gente tem eu sou sócia, nós somos 5 sócios, nós somos donos de uma empresa, né. E todo o funcionamento contábil da empresa funciona como uma empresa, só que a gente nunca aprendeu isso, a gente nunca fez curso, a gente nunca fez formação, e lógico, a gente vai aprendendo no dia a dia, e aí sim, a gente claro, a gente senta, estuda, chama auxílio, consultoria contábil e tudo mais, mas na verdade é isso. Então é super complicado, porque não é a nossa praia, não é a nossa área, não é o que a gente lá atrás se propôs a fazer, mas é um negócio, né. E na verdade os pacientes também, às vezes, acho que tem que se dar conta de que é um negócio, porque os pacientes, às vezes, não aparecem nas consultas, a hora que a gente está ali disponibilizando para aquilo é uma hora que gera custo, porque a gente tem funcionário, a gente tem todas as contas a pagar, tem os impostos no final do mês, então é super complexo, assim, e eu acho que hoje se fala um pouco mais disso, né, o advento também do marketing, que é outro componente aí, também antigamente não existia marketing, né, era até feio fazer marketing, a rede social abriu essa possibilidade. Antes era só o boca a boca e os livros do convênio, e
Mas também a gente tem que saber o limite do marketing, porque a gente não é nós não estamos oferecendo um serviço comercial, né, então também é importante que haja um limite nesse marketing. Uma estratégia na verdade nem é uma estratégia, porque eu acho que é uma coisa que vem muito da forma como tu quer te apresentar ali. É possível fazer um marketing com seriedade, trazendo, coisas técnicas, trazendo histórias reais de pacientes e de situações, mas sem ter esse apelo comercial que, além de ser feio, na minha opinião, ele não tem muito a ver com a profissão Uhum. essencialmente, né. Mas é complexo tudo isso, e eu acho que muitas vezes as pessoas não se dão conta, e o estudante quando se forma não tem a menor ideia disso. A gente se forma, a gente acha que no dia seguinte a gente vai estar trabalhando e ganhando nosso dinheiro e tá tudo certo, e daí não é bem assim, né. Sim, Então isso é super assim, eu se talvez se eu pudesse fazer alguma coisa de diferente, talvez teria sido fazer uma formação mais nesse sentido. Nos primeiros anos de uhum. formação. E se isso se incorporasse na formação do curso de medicina, melhor ainda, né. Educação financeira, quanto a gente gasta, quanto a gente ganha, quanto a gente lucra, quanto a gente tem de custo fixo, nada disso acontece na nossa formação, né. Sim. Então é interessante, assim, pensar que a gente vai se virando, né. Muito legal te escutar, porque eu também parei pra pensar sobre isso, sabe, tipo, ainda mais com as redes sociais, que agora tanta gente, canta e dança na rede social, né, e o público também acaba optando, às vezes, por número de seguidor que um médico ou uma clínica tem, e às vezes a credibilidade não é aquela coisa toda. Eh, tá, olha só, preciso te fazer uma pergunta, mas vamos aprofundar, tá. Tá. O que tu sentiu, o que tu pensou quando eu te convidei e te disse que essa seria uma temporada de desconforto ou desconfortos que antecedem a superação? Que tu estaria nessa junto com todas essas falas, né, de outros convidados. O que que mexeu aí dentro? Eu fiquei pensando em desconfortos, né, nós temos todos nós temos diversos desconfortos. Acho que, de novo, as redes sociais fazem parecer que não, que só a gente tem e os outros não têm. Mas a verdade é que todos nós temos, obviamente, e se a gente for pensar em profissão, né, em carreira, em vida profissional, só voltando um pouquinho, então, eu tô te contando que eu empreendo de certa forma na minha clínica, mas eu nem sempre foi assim, né. Então, quando eu saí da residência de oftalmologia, eu resolvi então fazer a especialização em plástico ocular, eu fiquei 1 ano aqui em Porto Alegre fazendo, depois eu passei o outro ano em São Paulo, né, fiz um fellowship na Santa Casa de São Paulo, e aí no último mês do fellow lá em São Paulo, era dezembro, o meu pai me ligou e disse assim: "Tu viu? Saiu o resultado do Conceição". Daí eu digo: "Que resultado?". "Do concurso que tu fizesse ano passado", eu era residente ainda. Aí eu digo: "Ah, é? É, e tu passou". Deu: "Ah, é? É". Aí eu digo: "Tá". Daí ele disse: "É, mas é no Hospital da Criança". Daí eu digo: "Mas eu tô fazendo formação em oculoplástica, não tem nada a ver com oftalmopediatria, não sou oftalmopediatra". "Não, mas tu vai assumir?". Eu falei: "Não, pai, eu não vou assumir". "Não, tu vais assumir, nem que tu fique 1 semana, mas tu vai assumir, porque assim, tu tá terminando o fellow e tu passou num concurso federal, tu tem noção de quantas pessoas gostariam de voltar pra Porto Alegre empregadas, assim, né". Eu digo: "Mas eu não gosto de atender criança, eu não sei atender criança". "Tu pode ficar 1 semana, mas tu vai". Meu pai é oftalmologista também, né. E aí eu digo: "Meu Deus do céu, que desconforto, como é que eu vou fazer isso?". Bom, aí o resumo da ópera é que eu fiquei 11 anos no Hospital Ah, Conceição, tá. E foi maravilhoso, porque, assim, é o sonho de uma pessoa que está terminando a formação, começar num hospital
que é um mundo de possibilidades, de pacientes, de casos, de residentes. Então, assim, a minha carreira ela foi crescendo junto com Conceição. Conceição me ajudou muito, porque o dia a dia ali era, né, era aquilo ali, tu tem que te virar, tem que estudar, tem que fazer e tem que ensinar os residentes que às vezes eram assim 1, 2 anos mais novos que eu, porque eu estava recém começando, né? Então aquilo me gerou muita insegurança no começo. E depois aquilo ali foi indo. E claro, daí lá dentro do Conceição, eu não trabalhei só no Hospital da Criança, é óbvio que eu fui fazendo a oculoplástica, né, com os adultos também e tal. Mas 11 anos depois, e muitas coisas depois, né, então aí eu já tinha filho, eu já tinha mestrado, eu já estava casada e tudo mais, hã, eu tive um outro grande desconforto que foi, porque às vezes a gente não sabe muito bem qual é o momento de abandonar certas coisas e começar um novo ciclo, né. E eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu sou muito apegada nas coisas do passado, na vida. Eu acho muito difícil fazer um movimento de mudança muito radical, assim. Então eu estava lá me virando nos 30, no Conceição, no consultório, e cirurgia, e filho, e marido, não sei o quê. Só que chegou um momento que eu tive uma reunião bem desagradável, e nessa reunião foi me dito o seguinte: "Bruna, olha só, tu estás com muitas horas negativas aqui no hospital", porque o Conceição, como é concurso, tem que bater ponto e tudo mais. E chegou um momento que eu fazia todo o meu trabalho, mas quando ele terminava eu ia embora, eu não ficava lá, assim, postergando muito só para fazer aquelas horas, né. "Tu estás com muitas horas negativas e desse jeito não tem como continuar, tu precisa resolver isso". Aí eu disse: "Mas eu faço tudo, eu atendo, eu opero, eu não deixo nada para trás, eu me dou bem com os colegas, eu me dou bem com os residentes, eu me dou bem com os pacientes". "Não, eu sei, mas tu não pode ficar com essas horas negativas". Eu digo: "Mas por quê?". "Ah, porque não pode". Aí eu fiquei muito chateada, né, assim, me sentindo extremamente desvalorizada mesmo, porque na verdade ali me foi uma conversa que eu senti, assim, que eles estavam muito mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade, né. Se eu ficasse lá dentro tomando café, tudo bem, mas eu tinha que ficar lá dentro. Bom, aí cheguei em casa muito incomodada e tive uma conversa com meu marido e tal, e aí nós chegamos juntos à conclusão que eu deveria sair. Ele disse: "Ai, vai, eu seguro as pontas", tipo assim, porque dá medo, né, bem ou mal a gente tem aquela coisa, hã é uma segurança que a gente tem, né, a vida do empreendedor, a vida do médico na vida privada, ela é inconstante, ela tem diversas variações, assim, ela é sazonal, né. E ali no Conceição não. Bom, enfim, aí eu voltei, assim, uma semana depois e fui conversar com essa mesma pessoa, e aí eu nunca vou me esquecer que ela estava sentada e ela estava com a cabeça baixa, escrevendo alguma coisa, e eu disse: "Tudo bem, olha só, gostaria de conversar com a senhora, eu tomei a decisão de sair então do hospital". E aí eu me lembro que ela parou assim, e daí ela me olhou: "Mas tu tens algum outro emprego fixo?". Daí eu digo: "Meu consultório?". "Não, mas tu tem algum outro lugar com carteira assinada?". Eu digo: "Não". "Mas tu pensaste bem?". Eu falei: "Sim". Eu estava assim, né, mas eu Aham. estava segura. "Sim". "Então tu pode ir embora e não precisa voltar amanhã". Ai, Daí que duro. eu fiquei daí eu disse: "Como é que é?". "Se tu estás decidida, pensou bem, não precisa mais vir amanhã". Eu falei: "Não, mas amanhã eu tenho 30 crianças no ambulatório". Isso era uma terça de tarde. Quarta-feira eu tinha um ambulatório lotado. "Eu vou vir atender e eu vou fazer aviso prévio, eu vou ficar aqui 30 dias e eu vou cumprir com tudo que está programado e eu vou ter tempo de organizar e avisar para os residentes, e avisar para os pacientes, e avisar para o administrativo e tal". E assim foi, mas acho que aquilo foi um pouco também a minha necessidade de fazer uma despedida, porque eu não estava preparada para sair da noite para o dia, porque foram 11 anos, e não foram só 11 anos ali dentro, foram 11 anos em que eu entrei lá uma residente recém-formada, que não tinha naquela época que eu entrei lá, quando eu ia para o consultório, eu cansava de ficar sentada conversando com a secretária, porque eu não tinha paciente. 1, 2 pacientes de tarde, sabe.
E eu saí de lá porque eu não estava dando conta da demanda, porque o consultório estava aumentando e eu não tinha como dar conta daquilo, né. E uma coisa muito interessante que aconteceu também, que eu esqueci de contar, que me ajudou a tomar essa decisão, foi que a minha filha, que na época tinha uns 7 aninhos, ela disse assim: "Mamãe, tu já notou que tu chega todos os dias mais tarde que o papai em casa?" E eu pensei: "Gente, mas o meu marido é ortopedista". E lá atrás eu tomei essa decisão de fazer oftalmologia justamente porque eu queria gerenciar a minha vida, né, eu queria conseguir ter uma especialidade que eu gerenciasse a minha vida. E aquilo foi muito duro pra mim, né, aquilo foi um desconforto muito grande, de pensar: "Poxa vida, eu tô aqui, não tô fazendo nada como eu gostaria", porque daí no Conceição não tá bom, no consultório não tá bom, a minha filha tá achando que eu tô chegando em casa todos os dias tarde, apesar de eu sempre, assim, tentar ser extremamente presente na vida dela e tudo mais, né. E então aquilo foi, hoje, Débora, eu te digo uma coisa, foi graças a essa reunião extremamente desconfortável que eu tomei essa decisão, porque às vezes quando a coisa vai mais ou menos, a gente vai levando, a gente vai encaixando, a gente vai dando jeitos, né, jeitinhos. E aí dali eu saí e foi aonde realmente eu posso dizer que a coisa decolou mesmo, assim. E aí eu pude me dedicar mais à clínica, e aí nós ampliamos a nossa clínica, chamamos uma nova sócia, e junto com isso daí eu acabei me rendendo às redes sociais. Sim. Que eu tinha uma resistência, grande, por conta do que a gente conversou antes, Uhum. porque eu acho que tem que saber muito bem o limite de como se colocar ali, né. Mas a gente acha o jeito que faz sentido pra gente, né. A gente consegue, quando a gente tá gerenciando, eu acho que a gente consegue achar o ponto que a gente julga que é adequado, né, que a gente não passa do limite, que a gente não faz nada forçado, que a gente não se posiciona de uma forma que a gente julga, sei lá eu, constrangedora ou exagerada. E e hoje em dia, né, eu posso te dizer que, não tem como a gente viver mais sem rede social, né, profissionalmente eu tô falando. Hoje em dia o Instagram ele se tornou o que lá antigamente eram os guias e depois se tornou os sites, né, mas uma coisa eu te digo, nada substitui o boca a boca e nada substitui o olho no olho, porque o paciente pode chegar lá através do Instagram, mas ele só vai te indicar se ele gosta do teu jeito, da tua forma, da tua de como tu te conecta com ele, né. Sim. E isso tu pode fazer o que tu quiser lá no Instagram, que na vida real, ali no consultório, aí aí sim, é que os pacientes que ficam são aqueles que se identificam de verdade contigo, né. Mas foi um desconforto muito grande e também, assim, tá, e aí tu toma aquela decisão e tu pensa: "E agora? Se não der certo, será que eu vou ter paciente? Será que eu vou Tu ficou com conseguir?" essa insegurança? Se não der certo? Fiquei com essa insegurança. Fiquei com essa insegurança, porque foram muitos anos em que eu tinha as coisas mescladas, né. Então tu tomar uma decisão de largar uma coisa que é certa por uma coisa que é incerta, pode dar tudo errado. Pode tu não ter tantos pacientes quanto tu acha que tu teria, né, pode ser que, no começo foi bem, mas depois não foi mais tão bem. E aí, junto com isso, a gente fez a ampliação da clínica, então a gente também investiu ali uma energia e um dinheiro ali que a gente estava esperando ter um retorno. E o médico é assim, né, Débora? É exclusivamente dependente do trabalho. Se a gente não trabalha, a gente não rende, a gente não ganha, a gente não fatura. Então, não é só o que a gente vai viajar, não é só o que tu deixa de ganhar naquele período, é o que tu vai gastar, é todo mundo que talvez tu não vai operar um pouquinho antes de viajar, porque tu não pode deixar a pessoa desassistida, então tem todo esse raciocínio. Eu fiquei muito insegura, mas nessa época meu marido foi muito parceiro e disse: "Vai, é a hora", eu tinha 40 anos, né, "é a hora", isso a gente não faz com 60, 70, né. Uhum. É o timing
e a gente tem que aproveitar. E se der errado, eu tô aqui, tipo assim, e vai dar tudo certo, né? E assim, deu tudo certo, mas foi uma insegurança. E assim, é isso, essa reunião desconfortável, que eu cheguei furiosa em casa, chorando, e me sentindo extremamente desvalorizada, porque eu fazia tudo certinho, sabe? Assim, e eu cheguei assim, porque não dão valor pra mim, porque olha só, eu tô aqui um tempão, eu resolvo tudo, eu me dou bem com todo mundo. E ela me mandou embora e falou que eu não preciso voltar amanhã. Mas assim, foi graças a isso, e graças a essa minha revolta interna ali, depois daquela reunião, que eu tomei essa decisão, né? E encerrei um ciclo que foi maravilhoso, mas ele precisava ser encerrado. Ai, que bom que tu estava atenta. Que bom que tu não te deixou abater É, pela forma, né, de como foi abordado, etcétera. porque eu podia, tá bem, a gente dá um jeito, então, vamos abrir É, mais um ambulatório aqui, eu dou um jeito e tal, e vamos lá, segue a vida, daí, dali a 6 meses, daqui a pouco ela me esquecia e ia focar em outra pessoa e eu ia seguir a vida lá, né? Mas também tinha uma outra coisa que eu tinha medo, porque o hospital é que para as pessoas que não são médicas acham isso curioso, né? Mas a gente que é médico, o hospital é o nosso lugar, é o nosso dia a dia, é ali que as coisas acontecem, né? É ali que a gente faz amizades, é ali que as coisas acontecem. E eu tinha muito medo de parar de viver no hospital todos os dias. Porque o hospital é um lugar que tu transita, que tu encontra gente, que tu discute ali. Ah, eu tô rindo, pois é, tô com um caso assim, assim, assim. Nossa, que interessante. Ah, tu me ajuda nesse caso. Tem consultorias, é um mundo, né? O teu consultório é um mundinho. Então eu tinha muito medo de me sentir sozinha também no consultório. Sozinha, com pouca gente para conversar. Diminui, assim, o teu uhum. leque de relações, né? E eu gosto de relações, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar. A gente almoçava todos os dias no hospital. Então, eu fiz uma turma maravilhosa lá de amigas, assim, médicas. Então, eu tinha também esse medo, uma coisa mais pessoal, assim, não só profissional, sabe? Mas a verdade é que a gente se reinventa, né? Aí tu combina um almoço aqui, um almoço ali. Na minha clínica eu não sou sozinha, né? Nós somos em 5, então também é corrido, mas a gente consegue conversar, um vai na sala do outro e conversa, troca uma ideia e às vezes desabafa, isso é super legal, super importante. Mas sim, foi um movimento Uau, bem difícil de fazer, como eu acho que são os grandes movimentos da vida, né. sim. Bruna, fiquei aqui pensando no consultório, né, e no desconforto dos pacientes, porque um paciente procura um médico, um especialista com desconforto. Meu pai é médico, então Teu eu pai é também fiquei médico. me lembrando quando ele comentava: "Ah, só escuto reclamação, mas a gente tá ali para isso, né, para resolver os problemas". Sim. O que mais surge no teu consultório? Hoje em dia, né, eu só atendo plástico ocular e vias lacrimais. Hoje em dia, aos pouquinhos também foi outro movimento, que eu fiz, assim, com um pouquinho de medo, mas fiz e deu certo, graças a Deus. Eu parei de fazer oftalmologia geral no consultório. Então, hoje em dia, 100% dos meus pacientes, são pacientes com alguma queixa de via lacrimal ou de região palpebral. Mas daí dentro disso entram todas as coisas, estéticas, né, mas também muita doença, né, muita doença. Então, eh, enfim, tumores, pálpebras mal posicionadas, crianças que nascem com o olhinho caído, obstruções de via lacrimal e tudo mais. Mas é assim, o consultório do médico, mesmo quando é estético, sempre ele é motivado por um desconforto. A pessoa que te procura Sim. sempre tem um desconforto, né. Então a gente lida todos os dias com desconfortos e graças a Deus, muitas vezes a gente consegue ajudar nos desconfortos dos pacientes, né. Isso é muito legal, mas a gente também tem que acho que a gente tem que ter uma inteligência emocional, assim, porque eu não sei como é que são as outras pessoas, mas eu, na minha sala, até eu aumentei o tempo da minha consulta, porque eu vivia atrasada, as pessoas elas contam de tudo, elas não falam só da pálpebra, entendeu?
Elas contam de tudo. Muitas vezes, mas assim, é muito comum que a consulta, se misture com uma coisa. Bom, quem sou eu? É óbvio que eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas assim, as pessoas contam os seus medos, as suas inseguranças, os seus problemas, os seus medos, tudo, né? E é super legal, por um lado, essa confiança. Mas, ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes, a gente está lidando com pessoas que estão Sim. desconfortáveis, por N razões. Então, a gente tem que ter uma inteligência emocional, porque às vezes aquilo ali te esgota, né, no final do dia. E a gente quer estar ali para ajudar, a gente quer estar ali para trocar. E eu sou muito assim. Eu dou meu telefone para todos os pacientes que eu opero, eu faço questão de eu mandar mensagem no dia que eu opero de noite ou no dia seguinte: "Oi, e aí, como é que tu tá? Como é que foi a noite?". Só que aquilo te consome, né, física e psicologicamente. Às vezes eu tô em casa 9, 10 da noite com a Rafa e entra uma mensagem de um paciente, porque eu dei meu telefone, porque é para isso mesmo, mas às vezes aquela mensagem não precisaria ser naquela hora, naquele dia, ela poderia Uhum. esperar o dia seguinte, né. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional de filtrar, e nessa linha também dos desconfortos, às vezes, Débora, a gente tem que de antemão, antecipar quando que a gente não vai conseguir resolver aquele desconforto. Porque às vezes os desconfortos que se manifestam como um desejo, por exemplo, uma pessoa vem procurar uma cirurgia estética, mas na verdade tem tanta coisa por trás. Eu ia te fazer essa pergunta. Isso Se alguém chega lá com alguma coisa e tu diz: "Bah, isso não". muito, muito. Por 2 razões. Uma, porque às vezes não tem indicação técnica mesmo. "Ai, Bruna, olha só, tô incomodada porque eu acho que eu tô com muita bolsa de gordura, tô com muita pele, eu queria melhorar". E eu olho e digo: "Olha, eu vou te dizer uma coisa, Débora, eu não vou te operar". Por quê? Porque eu acho que no risco-benefício não compensa, tu é jovem, né, enfim, é uma cirurgia, eu acho que por enquanto, eu acho que avaliação com dermatologista vai te suprir melhor o que tu precisa, ainda não é o momento de operar. Alguns ficam bravos até, eu te digo, se tu fores em outras pessoas, é certo que alguém vai te operar, mas eu não vou fazer, porque eu não faria em mim, né. E isso eu acho que, assim, demonstra, primeiro honestidade, Pô, muito, né. muito. Honestidade, sim, porque bem ou mal eu tô mandando o paciente para outra pessoa e volta daqui a 5 anos, isso é ser honesto, né. E maturidade também, porque eu acho que no início da profissão a gente quer fazer tudo, porque a gente não sabe muito bem as consequências, e à medida que a gente vai pegando experiência, a gente sabe tudo o que pode acontecer, então é muito de colocar na balança e saber quando que realmente o benefício é maior que o risco. Mas esse é um caso. Mas tem os casos que a paciente talvez até teria indicação técnica, mas tu começa a conversar e tu começa a ver que é um perfil que, assim, às vezes as pessoas procuram as cirurgias palpebrais estéticas, daí eu tô falando, para resolver coisas que não vão ser resolvidas com a cirurgia palpebral. Então, assim, a pessoa recém se separou, tá deprimida, quer mudar de vida, sabe assim, vai no cabeleireiro e repica todo o cabelo, "Ah, vou fazer uma bléfaro". Não é bem assim, calma. Ou expectativas irreais, né. "Ai, pois é, porque assim, a minha pálpebra era tão de tal forma", daí tu diz: "Ah, mas quando?". "Ah, quando eu tinha 30 anos". "Tá, mas agora tu tem 70. Não vai Desculpa, mas ficar". Mas é, é. Débora, acontece, acontece. As pessoas alinhar a expectativa é uma coisa muito, muito, muito importante, assim, eu perco muito tempo perco não, eu ganho, eu uso muito do meu tempo alinhando expectativa. Alguém já chegou com uma a referência de uma artista Mu e daí tu quer esse olhar aqui? Sim, Ai, sério? alguns me olham e dizem: "Eu quero ficar com a pálpebra igual à tua". Daí eu digo: "Mas assim, a minha pálpebra nunca vai ser igual à tua". Aí eu começo a explicar tecnicamente, porque a minha anatomia é assim, 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 a tua anatomia é assim, 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 nunca a tua vai ficar como a minha, porque é diferente isso, é diferente aquilo, né. Hã, pessoas que têm distúrbios de autoimagem, que é uma coisa também super, eu vou dizer até que eu não vou dizer comum, mas assim, acontece, tá.
Às vezes a pessoa, meu Deus do céu, a pessoa tá linda, maravilhosa e assim, uma coisinha, um detalhe. Ai, porque eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo dar palestra, porque eu trabalho com imagem e me olho e me acho horrível. Eu digo, gente, mas foca no que é bom. Tu é linda. Aí eu começo, né? Tu é linda. E aí eu digo, olha, eu não vou te operar, porque eu não vou conseguir te entregar o que tu tá esperando. Tu vai te frustrar, eu vou me frustrar. E nós vamos as duas ficar infelizes aqui. Bah. Algumas me agradecem, algumas saem furiosas. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas tudo bem, porque eu acho que se a gente dorme se a gente bota a cabeça no travesseiro tranquilo, quer dizer que a gente tá fazendo como a gente acha que tem que ser, né? Sim. Então, eu não tenho medo, assim, eu não tenho medo de contraindicar a cirurgia. Eu acho que contraindicar a cirurgia é uma coisa, assim, que a gente só faz quando a gente realmente sabe o que a gente tá fazendo, sabe assim? Porque senão tu acha que tu pode tudo, né? E que tu consegue melhorar tudo. E não é assim. Pô, Bruna, tem uma outra camada. É dinheiro. É dinheiro. Se tu parar pra pensar, tem isso, Tem, mas tem o lance, tu tá deixando de ganhar. Isso é tem, muita honestidade com o tem, paciente. Porque tem. tu poderia fazer Poderia fazer. e ganhar teu dinheirinho ali. Poderia fazer. Beijão, tchau. Poderia, mas assim, ó, esse dinheiro, Débora, ele volta. Por várias razões. Primeiro, porque o paciente, se ele não fica bravo comigo, ele pensa assim: nossa, essa aí gostei. Ela é honesta. Então, ela vai talvez me indicar para algum outro que vai dizer: bah, eu fui numa pessoa que eu achei super ponderada. Vai lá dar uma conversada com ela. E eu encaminho para dermato, muito. Eu tenho parcerias com dermatologistas maravilhosas. E eu digo, Débora, olha só, não vou te operar, mas eu vou te dar o nome de uma colega que eu adoro. Vai lá, conversa com ela, trata a pele, investe nisso. Quando ela achar que é a hora, ela vai te mandar para mim de volta. Então, esse caminho acontece muito. E às vezes é o contrário, às vezes o paciente vai na dermato e ela diz: olha, teu caso é cirúrgico, vai pra Bruna, depois tu volta. E aí, a gente tá ganhando, a gente não tá perdendo. Sim. E aí eu volto lá no que eu falei no começo. A gente faz medicina com um propósito, seja estético, seja não estético. A gente tem um compromisso com o paciente, né? Sim. O dinheiro, ele vem, ele é necessário, óbvio. Mas ele tem que ser de forma correta. A gente não ganha dinheiro às custas de qualquer coisa. Eu tô quase fazendo uma consulta aqui contigo. Eu já tô olhando tua pálpebra. Eu tô quase te perguntando se tu acha que eu preciso de uma bléfaro. Eu Que acho que várias tu amigas minhas não estão fazendo. precisa de uma bléfara. Eu tô te olhando aqui. Tu acha que com as redes sociais, que a gente tá muito mais exposto, né? Abre a câmera, é foto, toda aquela, o recorte, o ângulo, né? Tem A luz que tem faz mil muita artifícios e diferença. estratégias. É. É meio redundante que eu vou te perguntar, mas eu vou te perguntar. Aumentou a procura? Na pandemia. Na pandemia Sim, fez assim, ó. é só o olho, né, que aparece. Porque as pessoas começaram a se olhar nas câmeras, né? Começou aquela coisa de live, reunião online, não sei o que é. E aí era. E máscara, né? Porque assim, aí ou as pessoas estavam nas câmeras se olhando, né, nos computadores, ou as pessoas estavam de máscara, tirando fotos, sei lá eu, que aparecia só Sim. a região periocular. Então, na pandemia, nossa, foi assim, as pessoas começaram a se olhar muito. As redes sociais também, de certa forma, que daí tem que ter também um cuidado grande, elas banalizaram um pouco essa cirurgia, né? E eu acho que isso é bem importante trazer, que não é só... Essa semana uma paciente perguntou assim, é bem tranquilo, né, doutora? É fácil? Eu disse, olha, eu estudei bastante para fazer. Tipo assim, não banalizar, é tão importante não banalizar, saber filtrar nas redes sociais. Porque nas redes sociais é isso. As pessoas têm muitos seguidores, sabem fazer tudo. Investiga quem está te operando, qual a formação, onde é que estudou, onde é que aprendeu, o que que faz. Porque no fim das contas, na rede social, pode tudo, né? Então, sim, aumentou muito a procura.
E eu acho legal, assim, eu acho legal, porque as pessoas estão se cuidando, as mulheres estão se cuidando, as mulheres mais jovens, assim, na faixa dos 40 a mais, assim, entre 40 e 50, geralmente são mulheres que estão super bem na profissão. Muitas vezes é só a região dos olhos que está um pouquinho mais envelhecida, porque o resto do rosto ainda está super lindo em cima. E é a hora maravilhosa de pensar nisso, porque eu tive um desconforto quando eu comecei a trabalhar com estética, que foi assim: "Puxa, mas eu fiz medicina e oftalmologia para trabalhar co". Eu não trabalho só com estética, tá, isso eu acho bem importante também deixar claro que eu adoro todas as coisas que não são estéticas de pálpebra, mas é que chega muita estética. E eu fiquei um pouco nesse dilema, né. Mas hoje, Débora, eu vejo que trabalhar com estética é trabalhar com qualidade de vida, com autoestima, com qualidade de vida, com posicionamento no mercado de trabalho. Porque a autoconfiança, né, ela muda tudo. Ela muda como a gente se coloca, como a nossa postura. E daí a gente ouve coisas interessantíssimas, assim. Esses tempos eu operei uma paciente que até não era estética, ela tinha ptose mesmo, palpebral. Ptose é quando a pálpebra é bem caidinha, tá? Uhum. Bem, mas a dela era bem caidinha mesmo. E aí eu fiz só a ptose dela, achei que não precisava fazer blefaro, disse que: "Olha, vamos fazer só a ptose, a blefaro não vai te dar muito benefício". E ela era meio deprimida, assim, ela vinha sempre triste, assim, para o consultório. E aí depois de um mês ali de pós-operatório, que ela estava com os olhos abertos e tal, a cirurgia foi super legal, ela disse: "Me separei". Daí eu digo: "É, Bruna, essa cirurgia literalmente abriu meus olhos". Bah. Foi tão assim, porque ela disse assim: "Eu estava com aquele olhar caído, fechado, eu não estava olhando pra mim. Eu estava há anos num casamento infeliz, eu não estava me olhando, eu estava infeliz. E a cirurgia foi o primeiro passo para eu me olhar, para me foi literalmente abriu os meus olhos para mim de novo". Aquilo foi tão legal, assim, de ouvir, sabe. Porque daí ela tinha se separado, daí ela já tinha, tipo assim, arranjado outro emprego, porque o emprego dela já não estava muito bom. E isso, assim, um mês depois da cirurgia. Ai, que baita feedback. É, sabe. Então aí nessas horas tu pensa: "Não, tá, é isso. A gente pode trabalhar com estética e ainda assim fazer uma boa medicina". Até porque, né, é muito importante lembrar que, a estética é a cereja do bolo, né. Mas, assim, por trás da pálpebra tem um olho, e por trás dos olhos tem diversas, inúmeras doenças sistêmicas que muitas vezes se manifestam nas pálpebras e nos olhos. E a gente faz muito diagnóstico de doença sistêmica, às vezes por uma consulta palpebral. "Ah, eu vim aqui porque eu tô com uma bolinha. Eu vim aqui porque a minha pálpebra caiu. Eu vim aqui porque tá me incomodando, tô com um gordinho". Aí tu começa a conversar, investigar e tu faz diagnósticos. Então, de novo, por isso a importância de saber quem tá te atendendo, né. Por que que tu decidiu seguir essa especialidade? A oftalmo ou a É, as oculoplástica? 2. Acho A que uma o coisa te levou pra a outra, né. oftalmo meu pai é oftalmo, né, mas eu confesso que eu não me apaixonei de primeira, tá. A minha paixão, assim, avassaladora era pela ginecobstetrícia. Amava ginecobstetrícia, fazia plantão para os meus colegas, porque eu adorava o CO, aquela coisa. Mas aí eu fiz uma escolha racional, assim. Eu parei, raciocinei e pensei: "Como é que eu quero a minha vida a médio e longo prazo, né? Se eu quero ser uma boa obstetra, a minha vida vai ser de um jeito. Será que é isso que eu quero?". E eu lido muito mal com imprevistos, sabe? Eu lido muito mal, assim, eu não posso, ai, combinar contigo de viajar e daqui a pouco ter que cancelar, porque uma paciente daqui a pouco entrou em trabalho de parto, ou tá numa festa e sair no meio, ou tá com a minha filha fazendo alguma coisa e ter que deixar ela, né, no Dia das Mães, como a gente às vezes vê. Então foi uma escolha, racional e também tinha uma certa pressão, nunca do meu pai, mas: "Ah, tu vai fazer oftalmo, né? Ah, poxa, teu pai é oftalmo, já tem o consultório pronto, vai fazer oftalmo, né?". Aham. Acho que até era uma coisa de birra. "Não, não vou fazer, vou fazer ginecobstetrícia". Mas aí eu fiz oftalmo, né,
Também pela qualidade de vida que eu via com meu pai sempre almoçava em casa com a gente, meu pai sempre nos levava para o colégio, sempre estava em casa nos finais de semana, dificilmente eu via ele sair de casa por alguma urgência, assim, né. Então eu fiz uma escolha racional, mas aí a vida é isso, quanto mais a gente sabe fazer alguma coisa, mais a gente vai pegando gosto e daí é um ciclo vicioso positivo, né. Aí quanto mais tu sabe, mais tu faz, quanto mais tu faz, mais tu sabe, e aí vai indo. E aí depois, dentro da oftalmologia, que realmente é um mundo, né, não sei, fui me apaixonando pela oculoplástica, primeiro pelas coisas não estéticas, que apareceu muito no Hospital de Clínicas, onde eu fiz a minha formação. Gostava de operar pálpebra, gostava dos raciocínios clínicos, gostava dos pós-operatórios, né, porque na residência a gente não tem tanta estética, né. Mas aí quando eu terminei a residência, eu fiz 2 coisas paralelas, eu fiz uma formação em plástico ocular e ao mesmo tempo eu fiz córnea, transplante de córnea, que eu adorava também fazer córnea, meu pai era corneólogo e tal. Mas aí quando terminou aquele primeiro ano, né, então eu já tinha terminado a residência de oftalmo, aí eu fiquei naquele primeiro ano depois da residência eu fazia oculoplástica e, córnea. Dava pra fazer tudo eu conseguia conciliar tudo, né. Mas aí quando terminou aquele ano eu disse: "É plástica, vou pra São Paulo". Aí eu fui pra São Paulo e aí eu digo: "É plástica mesmo", aí voltei, daí mas é isso, assim, a gente não fa eu não faço a gente tem que ter todo o background, assim, né. Pra fazer uma boa oculoplástica, a gente tem que ser um bom oftalmologista, a gente tem que ser um bom médico, porque senão a gente não consegue fazer direito, assim. Sim. E a oftalmo é uma especialidade que de certa forma, me dá essa qualidade de vida que eu queria, ainda que ai, a gente passa preocupado com os pacientes, respondendo mensagem, vendo foto e mandando receita e pedindo: "Ai, passa no consultório, deixa eu te ver". É sempre, né, a gente não descansa nunca, assim, mentalmente, a gente tá Sim. sempre preocupado. É, tu lida Envolvido, não sim. necessariamente preocupado, mas a gente tá sempre envolvido. Se a gente quer fazer uma coisa mais, aproximada mesmo com o Sim. paciente, né, que eu gosto. Não, e outra, tu lida com uma parte do corpo que não tem como esconder. Que não tem como É esconder. a janela da alma, né. Exatamente, exatamente. Bruna, eu vou aproveitar e fazer minha consulta aqui contigo, tá. Não posso perder essa oportunidade. Eu tenho muitas amigas, que já fizeram bléfaro, Sim, então esse assunto está começando a sim, surgir no meu entorno. A sim. primeira vez que eu escutei esta expressão foi pelas redes sociais de uma amiga, que ela Aham, fez e mostrou todo o aham. processo. Então eu fui impactada como algumas pacientes tuas, tipo: "Ah, parece que é simples, parece que Aham, é". aham. E pra quem é indicado, hein? Pra tu ver, eu vim te perguntar, porque quando eu vi que as minhas amigas estavam fazendo, eu pensei: "Opa, talvez seja a minha hora também". Mas como é que eu sei se é a minha hora ou não? Tá, primeira coisa, não existe idade, existe indicação técnica. Então é isso, tu vai lá no consultório, eu vou te olhar, vou te avaliar, vou ver o que que te incomoda. A partir do teu desconforto, eu vou ver se eu consigo tecnicamente resolver o teu desconforto, dentro da segurança que eu preciso ter para proteger sempre teu olho, que o teu olho é sempre o meu, assim, né, o meu tesouro. Então, assim, tudo que eu fizer é pensando que embaixo tem um olho que ele precisa ser protegido. Hã, mas não tem idade, então a pessoa pode ter 35 e ter super indicação, e a pessoa pode ter 70 e não ter indicação, tá, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu sempre converso também com os meus pacientes no consultório é: cirurgia estética, o timing é teu, não é meu. É diferente. "Débora, tu tem um tumorzinho na tua pálpebra, acho que pode ser maligno. Ah, eu sei, é chato, mas vamos embora, a gente precisa fazer? Tá, vai dar tudo certo. Teus cílios estão todos virados pra dentro, incomodando teu olho. Olha, eu preciso te operar, vamos resolver". Estética não, estética é assim: "Isso eu consigo fazer pra ti, é o que tu quer, é o que tu espera, tu vai ficar feliz com isso? Vou. Bom, então se isso já está te causando um desconforto a ponto de querer te submeter a uma cirurgia, é o teu momento". Opero muitas pacientes de 40, 40 e pouquinhos, lindas, maravilhosas, que têm indicação. Opero algumas pessoas mais velhas, mais idosas, que às vezes, nunca se incomodaram e começaram a se incomodar lá na frente.
Ah, mas eu preciso ter indicação técnica. Não adianta tu, Débora, chegar no meu consultório e dizer: "Eu quero operar minhas pálpebras". "Ai, Débora, mas tu tá ótima, tu não tem o que tirar, não precisa". Não é o momento. Avaliação, né, Sim. sempre avaliação. Ai, que bom que tu falou isso da idade, porque eu não tinha percebido, assim, tipo, meu entorno, né, a minha galera ali, 40 a mais, começou a fazer. Eu acho que eu associei isso ao fator da idade, sabe. Que legal que tu falou isso. Não quer dizer, sim, não quer dizer. Né, e às vezes as pessoas: "Ai, mas já vai operar com 35". Bom, se tem indicação, se tem excesso e aquilo tá te incomodando, por que não fazer? Sim. Tem que ter, tu tem que ser ponderada. Eu sou muito ponderada, eu acho, assim. Eu sou muito pé no chão, sabe. Em tudo, em indicação, em planejamento cirúrgico também. Eu sempre acho que menos é mais. Eu acho que na vida menos é mais. Acho que na vida, sim, eu acho que no sentido não no sentido de menos é mais, de vamos fazer pouco esforço, mas assim, tudo que é exagerado geralmente é ruim, né. Tudo que é Uhum. excessivo geralmente é ruim, às vezes não, mas assim, em geral é ruim. E no caso de cirurgia, que é o melhor dos mundos? "Nossa, como tu tá bem, o que tu fez?". Aham. Eu acho que esse é o melhor dos Esse é o mundos. melhor dos mundos, né. É. Esse é o melhor dos mundos. Então, é isso, assim. Mas eu digo, é uma relação de confiança, confia em mim, vai dar tudo certo. Mas tu tem que entender o que que tu quer, o que que eu consigo, qual a tua expectativa. É um processo, é um processo. Não é operou hoje, amanhã tu tá ótima. As pessoas são muito Sim. imediatistas. Posso te fazer outra pergunta em cima Hã, do meu caso? pode. Se hoje eu não preciso, eu posso vir a precisar? Com certeza. Porque na verdade é um processo de envelhe não é nem entre aspas, é um processo de envelhecimento da região periocular, né. Que se apresenta de diversas formas e em diferentes idades. Então hoje com 40, 45 tu não precisa, mas daqui a 15 anos pode ser que sim, mas pode ser que não também, depende um pouco da tua Uhum. anatomia, do teu gerenciamento de envelhecimento, porque também de novo, tem coisas que a gente consegue fazer para melhorar, que não são cirúrgicas, Sim. né. Então, é isso assim, e outra coisa que é importante é como nós temos o olho, a gente nunca pode tirar para mais, tipo assim: "Ai, Débora, já que eu vou te operar, eu vou tirar um pouquinho a mais, para daqui a pouco essa cirurgia ter mais, tempo de duração, em vez de tu precisar dela daqui a 15 anos, você vai precisar só daqui a 20". Não, eu não posso. Eu tenho que tirar assim, no limite seguro de excesso que tu tem hoje. Hoje, tu tem este excesso. Eu trabalho com isso, eu não posso tirar mais. Uhum. Senão tu vai fechar o teu olho, vai começar a ter problemas crônicos que tu não tinha. Teu olho tá aí lindo, maravilhoso, e eu vou te gerar um problema a partir de uma cirurgia estética. Sim. Isso é outra coisa importante, né? Porque quando a gente tá lidando com doença, ficou uma cicatriz mais feia, paciência, tinha que fazer. Quando a gente tá lidando com estética, a gente tá lidando com o detalhe. É. Né, e muitas vezes são pessoas eu digo pessoas porque tem muitos homens agora que procuram também, né, mas são pacientes às vezes jovens e detalhistas e que estão ali só pela estética, então a gente tem que entregar o detalhe, né, Débora? Sim. Olha, tirei um desconforto da minha bagagem. Que bom que tu falou É, tudo isso, porque eu é. tinha curiosidade, porque eu comecei a escutar, né, a Começou a escutar. comecei a escutar falar, as amigas fazendo, etcétera. É, Bruna, posso voltar para o assunto familiar? claro. Tu tem uma filha, quantos anos ela tem agora? Agora ela tem 11. 11 anos. Tu assistia teu pai, né, teu pai vinha almoçar, teu pai presente na família, etcétera. Como é que ela te enxerga hoje? Assim, nessa profissionalmente, sabe? Ela te fala alguma coisa? Olha, eu brinquei com ela esses dias que a gente podia fazer uma live, eu e ela falando de pálpebra. Porque ela vê tanto eu falar, ela vê tanta foto, ela vê tanta resposta para paciente, que ela já olha e diz assim: "Mas mãe, essa tá ótima, né? É claro que tá roxa, mãe, ela operou ontem".
Então, assim, é isso. Ela me vê, ela já tá super familiarizada. E, ai, Débora, eu acho que, assim, eu sou, de novo, eu sou super ponderada, né? Eu sempre fiz questão de estar muito presente na vida dela. Eu acho que o dia a dia com os nossos filhos, com as nossas filhas, ele é, assim, fundamental, essencial. Tem um tempo para acontecer. Se passou, passou, a gente não recupera, tá? Então, sim, eu me organizei de um jeito que eu consigo ficar com ela, que eu poderia talvez estar trabalhando, mas eu me organizei que tem alguns tempos da minha semana que são com ela e eu não abro mão disso. Mas, ao mesmo tempo, ela vê que eu saio cedo para operar, eu volto tarde, às vezes, do consultório, tô sempre ali envolvida com os pacientes, às vezes, final de semana eu vou operar, e tá tudo bem. Eu acho que é super importante a gente estar presente e também mostrar para elas que trabalhar com alguma coisa que a gente goste, ser independente financeiramente, é ser independente na vida. Então, se tem uma coisa que eu quero passar para minha filha, é assim: faz o que tu ama, mas tenha independência financeira, porque daí a gente é dona da gente, de verdade, Sim. né? De tudo, desde relações, mas até o dia a dia, né? Eu quero viajar, eu quero comprar uma roupa cara, eu quero qualquer coisa. A gente só tem liberdade de verdade se a gente tem liberdade financeira. Né? E aí, quando tu consegue passar isso como um exemplo para tua filha, eu acho que isso é essencial, fundamental e, nossa, acho que isso é tudo, assim. Não tô desmerecendo quem opta por ficar em casa, mas assim, na minha visão, acho que isso é muito importante. Mas é de novo, é o equilíbrio, né? Sim. E sair do Conceição me deu essa liberdade de conseguir me dedicar bastante à profissão, mas bastante a ela. E eu não abro mão, porque eu acho que tem coisas do dia a dia que a gente só pega no dia a dia. É na hora que tu sabe exatamente o que aconteceu no colégio, o que a outra falou, o que caiu na prova, sabe? Que tu começa a saber bem o que tá acontecendo na vida da tua filha. Porque tu vai ver, tu é pequenininha ainda. Mas com 10, 11 anos, é diálogo, né? É confiança. Quanto mais tu te interessa, quanto mais tu sabe o que tá acontecendo na vidinha, não na vidona, não nas Uhum. coisas grandes, no detalhe. Minha sapatilha apertou, a fulana me perguntou tal coisa. São esses detalhes que elas notam. Nossa, a mãe tá comigo, tá atenta. E isso passa. Sei lá por quantos anos ela vai querer me contar essas coisinhas, né? Sim. Então, eu digo não posso te operar tal dia, porque esse dia não tô disponível. Porque é o dia que eu fico com a minha filha, que eu pego ela no colégio, levo pra dança, sabe? Pego ela no colégio, vou fazer um lanche, converso, entro no colégio pra saber como é que tá. Tá feliz, não tá feliz? Com quem que tá conversando? Tá sorrindo? Não tá sorrindo? Tá sozinha? Só a gente que é mãe faz Sim. isso, né? E eu sempre tive meus pais assim, muito presentes, os dois, né? Minha mãe e meu pai, muito presentes. E eu acho que isso é insubstituível. Porque o resto a gente recupera, né? Uhum. Pode acelerar a tua profissão depois, mas e almoçar em casa e ensinar que no prato tem que ter 5 cores. Até ela ir para a primeira série, eu almoçava todos os dias em casa com ela. E fazia o meu prato e mostrava as cores que tinha que ter e não sei o que. Ela viu o que eu comia, o que eu não comia, sabe? Era uma correria desgraçada. Às vezes dava uma vontade de não ir, porque assim, eu ia ficar meia hora em casa. Mas eu ia, almoçava, arrumava ela pro colégio, levava pro colégio e voltava. Aí depois não, a partir do primeiro ano, aí como almoça no colégio, aí, né? Sim. Mas eu acho que isso é essencial. E a gente vai. Tu tem uma filha menina também. Maravilhoso. Gente, elas viram. Elas são nossas parceirinhas, assim, né? Elas viram nossas parceironas, é um Sim. amor.
Bruna, sabe Muito o que que bom. me chama a atenção? Desculpa te interromper, mas me chama muita atenção na tua fala e eu acho que é na tua forma de ser, como tu valoriza a troca e a conexão com as pessoas. É. Sabe quando é que me chamou a atenção disso, desse ponto? Quando tu falou, os pacientes às vezes vêm e a necessidade deles não é uma cirurgia e tal, é mais profundo. E aí eu ia falar, mas eu vou falar agora, não é terapia, mas é terapêutico, né, tu tem que estar lá disponível para escutar também. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Às vezes as pessoas só querem ser E agora tu escutadas. falou isso da tua filha, a conexão que tu teve contigo mesma, te escutando sobre o Conceição, sobre não sei o quê e tal. Me chamou a atenção isso, porque eu valorizo isso. As conversas, a conexão verdadeira, né, que é mais profunda. E eu acho muito rico quando alguém com uma profissão que salva vidas, vamos dizer isso, médico é uma profissão desejada e complexa na sua construção, né, de carreira, de formação, rápida. Nós estamos além da gente estar vivendo um contexto muito veloz, a gente vive num contexto muito superficial, Muito né? superficial. E tu mostrou a tua profundidade aqui, até no teu relato com os pacientes. Ah, se não vou fazer, não acredito, não tem até, né? Como é que tu falou? A Indicação técnica. indicação técnica, não vou fazer. E que bom, que importante isso. E eu sinto isso. A gente não se vê pessoalmente há muitos É. anos, mas eu sinto isso agora te escutando. E eu comecei a te acompanhar nas redes e tu passa isso, sabe? Que legal, É que as que pessoas bom. têm muito para trocar, mas é que às vezes as pessoas não têm paciência de parar para ouvir, não é? Sim. Quantas vezes a gente tá numa sala e tá cada um no seu celular, em vez de estar conversando? Olha outra coisa que tu trouxe. Desculpa, tá? Mas assim, olha outra coisa que tu falou. Eu até vou aumentar o tempo da minha consulta. Aumentei, Tu aumentei aumentou. porque eu não aguentava mais me atrasar. Mas Sim. pra eu escutar as pessoas, tu poderia simplesmente dizer: "Olha só, é isso Eu acho que eu aqui". falo bastante também, né, É. Débora? Eu gosto de ouvir, eu gosto de explicar, eu gosto de falar. E eu te disse também que quando eu saí do hospital, uma dos meus medos era perder essa Uhum. rede de conexões, porque na verdade é isso. Mas é que eu acho que as pessoas têm muito a trocar, as pessoas têm muito a dar. Eu sempre fui, né, desde sempre, assim, eu sou aquela que gostava de fazer trabalho em grupo no colégio, entendeu? Eu adorava fazer trabalho em grupo. Depois da faculdade, eu organizava grupo de estudo. Vamos estudar juntos para a prova. Aí a gente passava as madrugadas estudando juntas. Para residência, também. A gente fez um grupinho lá com meus amigos mais chegados. A gente estudava juntos. E hoje em dia, eu tô num consultório onde nós somos 5, cada um com a sua subespecialidade, porque eu acho que a gente tem a trocar. A gente tem eu sempre acho que a gente se acrescenta, eu nunca acho que a gente compete, sabe. É complexo, porque eu já quebrei a cara algumas vezes, tá. Já tive várias decepções, assim, em relação a isso. Profissionalmente falando, assim, né. Porque eu sempre acho se eu tenho conhecimento e tu tem conhecimento, a gente vai somar, a gente não vai competir, Sim. né. Se tu é minha paciente, tu tá passando por um momento. Talvez eu possa te dar um conselho, talvez eu possa ter um insight a partir daquela tua vivência que tu tá me contando, sabe. Porque no fim das contas eu passo o meu dia inteiro tirando os dias que eu opero, eu passo o meu dia inteiro trocando com o paciente. Então tem que saber tirar também mais do que só a coisa técnica, eu acho, sabe. Uhum. E com as amigas a mesma coisa, e com a Rafa então, mais ainda, assim, porque eu acho que tudo que eu quero da minha filha é que ela se sinta confortável de trocar, de conversar, de perguntar, de tirar dúvida, de ter diálogo, porque informação hoje em dia ela está disponível, né. E as nossas filhas, mais cedo ou mais tarde, a Rafa ainda não tem celular, mas mais cedo ou mais tarde vai ter, né. Então abrir, esse canal de confiança e de diálogo é tão importante, né.
E sim, eu gosto disso e eu acho que, de novo, a gente sempre tem a aprender com todo mundo. Se a gente parar para escutar, o problema é que a gente não para. Aham. O problema é que ninguém mais quer parar. Os vídeos do Instagram, quanto tempo as pessoas ouvem? 3 segundos, não é? Ninguém tem paciência para parar e te escutar. Tipo, isso que nós estamos aqui é um momento, assim, é o auge da conexão. Se a gente tá na vida real, meu celular já tocou 400 vezes, o teu Aham. mais 400, a gente já se diz: "Ah, só um pouquinho que eu preciso responder, que é um paciente. Ah, só um pouquinho que aqui", né. Eu brinco com meus convidados, que eu chamo eles aqui, fecho a portinha ali, fico aqui 1 hora conversando com eles, faço a pergunta que eu quiser, só pra gente se atualizar, se ver e conversar um pouco, sabe. E é É terapêutico, ótimo. e é maravilhoso. E eu acho que é por isso que esse teu podcast faz tanto sucesso, e eu virei fã, porque de verdade a gente consegue escutar, conversas de verdade, do início ao fim, né, Débora, porque é isso, assim, eu acho que eu sinto falta disso, assim, né. E aí eu tento, dentro do possível, eu tento trazer isso para o consultório. Sim. Às vezes não é difícil, a gente tem horário, a gente, né, eu não gosto de atrasar, então, assim: "Ai, tá terminando o tempo, preciso dar um jeito de terminar essa consulta", mas aí a gente vai indo. A gente tá na reta finalíssima desse nosso episódio, Ai, tá. passa muito Eu rápido. tenho uma última pergunta. Já que a gente tá aqui falando com o coração, já estamos nos abrindo e, né, trazendo coisas, sem dizer o que tu faz, quem é a Bruna Rimmer? Sem dizer o que eu faço? Ai, que difícil. Eu sou uma pessoa, ai, Débora, que difícil. Eu acho que eu tento ser autêntica. Não, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre tento me apegar aos meus valores mais enraizados, assim. Mesmo que às vezes o entorno me deixe um pouco em dúvida se é isso mesmo que eu deveria fazer, eu volto lá nas minhas raízes, dos meus valores e penso: "Tá, não, mas é por aqui que eu vou". Então eu acho que isso, assim, eu sou uma pessoa autêntica, apegada nos valores mais enraizados que eu fui construindo ao longo da vida e devo grande parte, ou talvez tudo isso, aos meus pais, né. Sim. Como que a minha audiência te encontra? Me encontra nas redes sociais, no Instagram, meu Instagram é @doutorabrunahimer.oftalmo e na clínica Vista Oftalmologia, que também é só procurar, que é bem fácil o acesso. Quero te agradecer por ter vindo, pela nossa conexão. É uma alegria poder te reencontrar, olhar no teu olho, fazer a pergunta que eu quiser. Ainda fiz aqui uma consulta rápida. O momento que chegar a minha hora, eu vou lá bater na tua porta. Vai lá pra gente conversar. E obrigada por ter vindo e me acompanhar e poder estar aqui agora, né. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e que legal que tu fez esse movimento de transição de carreira e este movimento aqui, exatamente, de ouvir as pessoas, porque todas as conversas que a gente escuta, a gente aprende alguma coisa e tira alguma coisa daquela conversa que se encaixa na nossa vida. Então isso é muito, muito enriquecedor e muito legal e parabéns e eu te desejo todo sucesso. Obrigada, igualmente. Fechamos. Gostou? Curte, comenta, compartilha, segue a doutora Bruna Rimmer, manda esse episódio para aquela amiga, aquela pessoa que precisa escutar essa história. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau.